Hoje aqui estão, além do pessoal do escritório, né, estagiários, advogados, funcionários do escritório, também dirigentes, em alguns casos funcionários do Sindipreves, do Sintrafesc, do Andes e da CAFIP. Alguns dirigentes, alguns funcionários dos sindicatos e, enfim, todos participando aí do evento. Então, temos aí 4 entidades sindicais, além do pessoal do escritório. Tá bem? Então, a ideia agora era a gente oportunizar um debate, né, questionamentos e tal de vocês ao Nildo e o debate sobre os temas colocados. Lembrando que esse é o primeiro chute, como ele mesmo falou, né? Uma primeira colocação geral dessas questões que tem uma repercussão enorme na vida da gente. E os módulos seguintes vão tentar ir mostrando essas diversas facetas até o retorno do Nildo conosco no último módulo desse primeiro ciclo aqui de debates, né, de palestras, em que nós vamos voltar mais fortemente à questão econômica e estamos discutindo a possibilidade de ter um 7º módulo para ver se consegue resolver isso desse ano, né, e terminar esse ano e começar a pensar no ano que vem. No primeiro semestre do ano que vem, um dos temas que a gente pensa abordar num evento dessa natureza vai ser discutir mais especificamente a dívida pública brasileira voltada à questão do orçamento da União e tratar isso com o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida. Estamos fazendo uma conversa com eles para ver se a gente consegue. Vamos tentar também envolver alguns temas de natureza jurídica, porque também esse é o nosso campo, né? Então, discutir algumas teorias do constitucionalismo moderno que tem a ver também com as decisões judiciais que a gente enfrenta, enfim. E vocês podem nos dar também algumas sugestões, ideias do que vocês acham que a gente poderia pensar para o ano que vem. Se der certo esse evento for até o final legal, em participantes, etc., se nosso balanço final for positivo, a ideia é que a gente continue promovendo no ano que vem, tentando fazer talvez um por semestre, dependendo também dos apoios financeiros, dos sindicatos, não é? Como estamos tendo agora nesse primeiro. Vamos tentar... Oi. Manda. O Guilherme está com o microfone. Então, para que a gente possa... Porque todo o evento aqui está sendo transmitido pelo YouTube, em canal YouTube online. Então, é bem provável que nós tenhamos gente assistindo de casa ou de outras cidades. Então, a ideia é que vocês, aí, ao fazer as inscrições, falassem naquele microfone também, para a gente garantir a gravação e a transmissão. Tá bem? Então, quem quiser fazer uso da palavra, podemos começar. Luciano, quer chutar a bola? Eu pediria só que o pessoal daí se apresentasse bem rapidamente, dissesse quem é, de que entidade e tal, para a gente ir situando, né? E cada um que não se conheça. Falo daqui mesmo, pode ser? Bom, meu nome é Luciano, estou na coordenação do Sindipreves aqui, né? O sindicato dos servidores da Previdência Social, né? Do Seguro Social, Anvisa e Ministério da Saúde. E estou muito feliz aí em estar cooperando, ajudando também nessa discussão, né, que eu acho essencial, e a gente tenta sempre que pode participar e estimular, né, em outros fóruns e na nossa própria formação dentro do sindicato. O que eu queria meio que trazer a discussão, ou talvez até questionar, para que a gente possa abrir alguma coisa nesse sentido, de debate, é essa questão da dívida, que parece que é assim uma discussão, a dívida pública virou uma espécie de coisa sacrossanta, né? Ninguém questiona, ela é abafada, a gente não pode conversar sobre ela, se criou um monte de pactos ou premissas, né, que vão desde o sistema legal até o sistema legislativo para garantir que esse, que a gente chama de sistema da dívida, né, como é chamado hoje lá, continue. Até foi de Santa Catarina, até a iniciativa lá, numa das discussões no núcleo do Distrito Federal, lá com a Maria Lúcia Fatorelli, de citar, ou pelo menos de dizer, que eles estavam querendo um título, ou alguma coisa que trouxesse essa discussão para a população, para o cidadão comum, chamasse atenção. E hoje está muito em voga essa questão da corrupção, né? Todo mundo só fala de corrupção, né? A corrupção virou o mote de tudo que existe errado no universo, a nível até esotérico, tudo é corrupção. Então a gente disse, bom, então vamos, já que a gente quer discutir dívida pública,
né? E eu acho que a discussão da dívida pública puxa um pouco de tudo que a gente discutiu aqui, porque ela pega a história, ela puxa alguns elementos que, ao ser discutidos, nos remetem a toda essa política, a todos os pactos sociais, as eleições e tudo que o andar de cima, digamos assim, estabelece para que tudo continue como está. A gente disse para eles, olha, vamos fazer o seguinte, já que a corrupção é um ótimo, vamos dizer então assim, olha, venha discutir conosco o maior caso de corrupção, que é a corrupção institucionalizada pelo sistema da dívida. E eles compraram e tal, e estão fazendo seminários agora, inclusive nacional, nesse mote. Bom, o pessoal talvez se interesse, porque agora nós vamos discutir corrupção, né? Vamos ver onde é que está essa corrupção. Maior corrupção é o sistema da dívida? Como assim? E aí a gente vê que o Copom, por exemplo, a formação do Copom, né, é formado por banqueiros, enfim, por pessoas que têm interesse na questão da dívida, os próprios dealers, né, que são aqueles são formados pelas pessoas do sistema financeiro, quer dizer, a pouca participação ou nenhuma do governo, e mesmo aqueles que são do governo estão aliados nesse sentido. A gente estava discutindo ali, eu e o Rivera lá fora, né, os excluídos do Salgadinho, a gente estava brincando lá, conversando, inclusive sobre a própria eleição agora, a última eleição. A polaridade que houve na eleição mostra tudo que o professor até comentou aqui, que é aquela questão do... Né, se polarizou entre dois cavalos de raça, independente de quem ganhasse, estava asseguradas as apostas, né, porque ambos os lados, né, todos que têm interesse de tudo que continue como está, apostaram nos dois, incentivaram, enfim, deram verbas e tal. Nesse sentido, até só para comentar, eu descobri agora também, quando a gente fala que o sistema da dívida e toda essa questão do endividamento está no sistema legislativo, judiciário, então está tudo comprometido. Nós fomos pesquisar, por causa do INSS, que o patrimônio, para quem não sabe, o Seguro Social é um dos que tem o maior patrimônio em termos de imóveis, bens imóveis e tal, no Brasil, né, por questões de dívida e tal. E a gente foi pesquisar, porque algumas agências começaram a vender, né, com corte orçamentário, começaram a vender patrimônio público, bens do INSS. A gente foi pesquisar, mas pode isso? E para onde vai esse dinheiro? Até então, esse dinheiro só poderia ser usado legalmente, né, pela lei, para pagamento de benefícios previdenciários. Mas se descobriu que nas últimas reformas ali e tal, passou, e já entrou num artigo ali, para ver como a segurança jurídica que eles constroem, né, passou que pode se usar, então, vender patrimônio do Seguro Social, ou enfim, que poderia ser usado para benefícios da Previdência, também é usado agora para pagamento da dívida. Agora já passou, então está garantido também, né, se garante de todos os lados. Mesmo com a desaceleração industrial, ali, com a regressão do parque industrial brasileiro, a Fiesp, a Fiesc, elas se asseguram de alguma maneira, queria comentar, se elas se asseguram, elas não estão reclamando, dizendo, olha, está diminuindo e tal, ou estão fazendo muito barulho. Elas se asseguram de uma maneira ou de outra, para que tudo continue como está e tenha um certo... você tem as regalias necessárias para que as suas taxas de lucro continuem. Fazendo um aporte, depois de falar tudo isso, fazendo um aporte, eu queria dizer assim, há um ano atrás, nós já comentávamos que o Brasil, dentro da perspectiva que o professor falou, meio que prevendo isso tudo, que o Brasil entraria mais ou menos na mesma regra que Espanha e Grécia, ou pelo menos dentro das mesmas características que Espanha e Grécia já passaram, né, ao longo desses últimos anos, que é o arroxo, que é cortar, né, na carne do trabalhador e fazer com que nós novamente paguemos a dívida, né, que não é nossa. Eu queria saber que similaridade realmente existe entre esses dois cenários do Brasil hoje, ou que está caminhando, e o cenário da questão da dívida e todos os cortes de direitos, enfim, que existiram na Grécia e na Espanha. Depois a gente complementa com alguma outra coisa, para não perder muito aqui. Obrigado. Vamos lá, tem mais alguém? Eu acho que a gente podia fazer talvez um bloco de 3 pessoas. Nós temos um problema aqui, que é o nosso limite de tempo até 9h30, tá? Em função do limite dos funcionários aqui da FESESC, tá? Vamos lá, mais alguém? Júlio? Giulio, do Sindpreves também aqui, Santa Catarina. Bem breve, assim, quando o professor abordou, né, aquela questão toda que ocorre na nossa economia e esse aspecto social, saímos de uma greve agora, né? Então, a nossa base estava inflamada, teve essa questão toda de reposição, né, mais forte no INSS, um pouco mais também no Ministério da Saúde, a Anvisa dessa vez ficou de fora.
Mas, assim, o que a gente ouvia falar, o sentimento da base, para ver como que é incutido entre nós uma culpa, uma certa culpa, dizer assim, poxa, mas greve nesse momento de crise, né? Será que é o momento? Nós sempre abordamos, não tem um momento para greve. O momento é quando atingiu, né? E a gente tem que ir para a luta, né? Independente do momento econômico. E aí o que a gente ouvia por parte de alguns é assim, poxa, mas o meu marido trabalha na iniciativa privada, ele teve redução de salário, né? Então, aí que a gente tentava mostrar para que isso não venha a ocorrer, né? E é interessante quando falasse ali da redução da jornada, né, que foi um dos eixos da nossa pauta, né? Muitas vezes não se tem essa visão, né? Se vende, às vezes, pelo econômico e abre mão da questão da redução da jornada, né? Se vende, né, digamos assim, por muito pouco. E depois, quando a gente vai tentar recuperar, é muito mais complicado. Então, fica aí essa contribuição aí, né, que a gente ouviu falar muito na greve, como a crise era um próprio argumento para se ocultar da luta, né, de classe, né, e do fortalecimento do sindicato em si, né. Mais alguém? Paula? Boa noite, eu sou a Paula, trabalho na SLP de Advogados. Paula. Professor, prestigiando a sua palestra, eu quero saber, o senhor fala da dívida pública, que ela nunca consome menos do que 8% e 9% do nosso PIB. Não pagar é uma alternativa? E que consequências isso traria para o conjunto? Paula. Vamos trabalhar com esses três, então? Depois seguimos adiante. Olha só. A gente vai ficar aqui algumas semanas, então é conveniente que vocês não me chamem de professor. Eu queria começar por essa questão de Júlio, né? No momento de dificuldade do país, é aí mesmo que os trabalhadores têm uma correlação de força melhor. Porque senão não tem. É exatamente aí. Aliás, o que eu quero começar com a tua, porque no marxismo tem um conceito que é fundamental, que é o conceito de totalidade. Quando essa pessoa diz, meu marido lá na iniciativa privada, o que ela na verdade está expressando? Ela está expressando a consciência na divisão social do trabalho. Isso ocorre assim, um economista que nada sabe de leis, um advogado que nada sabe de economia, um economista e um advogado que nada sabe da história, são, na verdade, especialistas. O profissional é um especialista numa matéria. E o especialista, eu gosto sempre de recordar a figura, uma definição de um filósofo conservador, que é Ortega y Gasset. Ele dizia, o especialista é o bárbaro moderno. Ele sabe tudo sobre uma coisa, é um idiota completo. Dizendo assim, de uma forma mais joaçabense, é um idiota completo, aquele que vai para Miami. Ela tem cara de quem vai para Miami. Estou brincando. Estou brincando. Então, quando a pessoa diz isso, diz, olha, não, os trabalhadores têm que ter uma leitura completa da crise e tem que ter uma completa... Olha, nesse momento, a gente estava falando lá atrás sobre a função do direito, né? Nesse momento, os caras não estão o tempo inteiro redefinindo as súmulas no Supremo e criando novas condições, estão o tempo inteiro. Eles estão aproveitando exatamente a dinâmica da crise para criar novas condições jurídicas em favor do capital. É esse o momento. Agora, só quem tem essa sacada da totalidade, e todo mundo tem que ter isso, senão está perdido, é que cai em alguns argumentos, né? Por exemplo, quando essa pessoa diz, olha, meu marido teve redução de salário. Bem, tem que recordar para ela como é que está a situação salarial do Brasil. Por isso que eu recordo sempre que quase, dá mais agora, tem que
tem que acompanhar um pouco. Mais de 80% ganha até 3 salários mínimos. Mas tu vai ver a quantidade que ganha até meio, se eu não estou equivocado, é 11%. Até meio salário mínimo é 11% da população economicamente ativa. Depois, quem ganha até 1, quem ganha entre 1 e 1,5. E quando tu passa esse dado, tu tira a pessoa daquela posição pequeno-burguesa dela, cujo mundo é a família, os amigos, a igreja horrorosa que ela frequenta, sei lá mais o quê. Percebe? Tem que dar assim, olha a totalidade, olha aqui. Da mesma forma que um miserável diz, olha que bom o Bolsa Família, eu digo para ele, olha o que os caras gastam com a dívida. Não agradeça. Eles estão te dando uma migalha. Por isso que o recurso a ter a visão global das coisas, o que nós chamamos totalidade, é absolutamente indispensável. Ter a visão, que as pessoas dizem, do conjunto. Então tem que estar antenado na política. Quando começou aqui, eu não sabia desses atentados que o Luiz Fernando narrou aqui no começo. Mas tu vê, diz, olha, a violência estrutural na sociedade brasileira é uma coisa, basta ver o sistema carcerário, para começar o sistema carcerário. Então, eu queria aproveitar essa observação do Júlio para dizer o seguinte, um sindicalista antenado, alguém que está na luta política, tem que buscar essa visão totalizante, o tempo inteiro, o conjunto. Por isso, todas as questões lhe interessam. Eu quero indicar aqui, já aproveitar para pegar o que o Luciano menciona, todo mundo tem que acessar o site da Auditoria Cidadã da Dívida e ler aquele documento. Tem que fazer como exercício político. Baixa o documento, imprime e lê. Acaba tendo uma visão do que é o sistema de dívida e o tema da dívida pública. E o que eu chamo do assalto ao Estado, é um assalto ao Estado sistemático, de natureza criminosa, natureza criminal. Tem que baixar aquilo e, com um mínimo de atenção, sem telefone celular e sem televisão, qualquer um pega aqueles documentos, são ultra didáticos e acaba tendo uma visão dos números, é espantoso, percebe? Então, tem que sair dessa condição de, bom, eu sou assalariado, só me preocupo com a minha empresa, eu sou advogado, só me preocupo com os tribunais. Não, exatamente tem que transcender isso. Tem que sair dessa condição. Essa condição é uma condição de alienação do trabalhador, seja ele lá na fábrica ou seja ele no escritório da advocacia, a mesma coisa. Ele não percebe o que está em movimento. Porque, digamos assim, não tem mais, um ferramenteiro já sabe o que fazer na fábrica. Um advogado já sabe o que fazer no escritório, mas precisamente ele precisa sair dessa condição. Então tem que ter essa curiosidade intelectual, não na sua área, precisamente para fugir dela, das grandes questões políticas e sociais do nosso tempo. E essa curiosidade intelectual, ela é decisiva. Queria duas coisas rápidas do Luciano, dizer o seguinte, olha, o tema da corrupção é muito sério, gente. Olha aqui, ó, com muita tranquilidade, quero dizer o seguinte, tem um constrangimento por parte de amplos setores dos sindicatos em tratar o tema da corrupção. Eu quero afirmar, é muito sério. É muito sério. E envolve, em primeiro lugar, o Estado brasileiro. Tem amplos setores vinculados ao PT e ao PSDB que não querem tratar isso. Você veja que a resposta é miserável. O PSDB acusa o petismo de corrupto. E a resposta do petismo é, começou nos governos do PSDB. Eu digo, não pode ser essa a resposta. A resposta tem que ser, a corrupção é muito séria e quero discutir cada aspecto dela. A Petrobras é um escândalo? É. O Mensalão é um escândalo? É. A Operação Zelotes é um escândalo? É. E quero recordar aqui como é que a corrupção é tratada. A corrupção num país como o nosso tem 3 níveis, digamos assim. O primeiro nível é o vereador de São Bonifácio. Tem São Bonifácio? Tem, né? Tem um vereador lá em São Bonifácio que roubou a merenda escolar. Vai sair no Fantástico. Quanto ele roubou? R$86 mil. Sei lá, isso é, para quem está nos ouvindo, isso é fictício.
Mas tem um vereador lá que vai ganhar, por ter roubado 86 mil da merenda escolar, 12 minutos no horário nobre da Globo, o Fantástico, no domingo à noite. Exemplos como esse abundam no Brasil. As televisões mostram a exaustão. Os prefeitos que aumentaram os vereadores que aumentaram o salário em Pindamonhangaba. De quanto? De 20 para 27 mil. Escândalo, sai matéria, e isso é exaustivo. Nesse nível de coisas, os meios de comunicação cobrem, a opinião pública trata, e se, a lá George Orwell, hein, se formata uma opinião pública que a corrupção está generalizada, e está mesmo, e que essa é a corrupção terrível. Isso tem ampla cobertura dos meios, leva a atenção da opinião pública. Tem um segundo nível de corrupção, já muito seletivo, que pouco aparece. Vou dar um exemplo. O segundo nível de corrupção foram as privatizações, e são as privatizações. Vou dar o exemplo mais contundente. A companhia Vale do Rio Doce, a maior mineradora do mundo, essa companhia foi vendida pelo governo do Fernando Henrique por 3,3 bilhões de dólares no ano em que ela faturou, faturamento bruto, quer dizer, antes do pagamento dos impostos, 5 bilhões. Quer dizer, essa empresa foi vendida por 3,3 bilhões, avaliada por uma dessas corretoras internacionais que participou do leilão e ajudou a organizar o pool de empresas que compraram a companhia Vale do Rio Doce, e ela foi comprada por 3,3 bilhões no ano em que o faturamento bruto dela foi 5 bi. Então, se diz, se isso não é um assalto à mão armada, legitimado, eu não sei mais o que é roubo. Então, a reflexão pública sobre essa cifra e sobre esse caso e um conjunto de casos semelhantes é inexistente. Não se tem tempo para isso, não se discute, não se discutiu. Esse é um segundo nível da corrupção. Agora tem um nível mais sofisticado da corrupção, que é o terceiro nível da corrupção. Esse é completamente ausente do debate público. E ele envolve duas coisas: a manipulação do câmbio e o sistema de dívida. Quero dizer aqui categoricamente, atravessado pela corrupção. Se contrata dívida no Brasil ao arrepio da Constituição, se contrata dívida sem autorização do Congresso, se fazem operações de câmbio por memorando do Banco Central sem amparo na legislação, se comete todo tipo de ilegalidade com absoluta cumplicidade de todos os meios de comunicação, de todos os partidos políticos, com o silêncio dos sindicatos e do cidadão comum que devia estar denunciando isso até no Facebook dele. Mas não denuncia, não sabe e nem se interessa. A magnitude do roubo nesse terceiro nível é infinitamente superior àquele vereador de São Bonifácio. Mas o vereador de São Bonifácio tem 12 minutos no Fantástico e o terceiro nível da corrupção, que é trilionário, não aparece no debate público. Então, eu estou achando muito bom esse debate sobre a corrupção, porque nós temos que introduzir o caráter corrupto do Estado brasileiro. E aí tem um problema em todos nós, é a dificuldade em reconhecer que o Estado é corrupto. É como se um advogado dissesse: desconheço que o principal violador dos direitos humanos no Brasil é o Estado. E é o Estado que viola os direitos humanos em primeiro lugar. Quando a polícia mata, simula, faz o que faz, quando está acontecendo tudo isso, é o Estado que está ali. Quando prende um sujeito e ele é assassinado numa cela, sendo testemunha, é o Estado. Quem é? É um grupo privado? Não.
Ah, foi o Comando Vermelho, não sei mais o que, uma organização criminosa. Não, foi o Estado que tem que garantir, existe para isso, para garantir a vida do sujeito que está na cadeia. Então, nós temos que discutir muito claramente, o Estado brasileiro é profundamente corrupto. E todos os que se aproximaram desse Estado para administrá-lo vão se relacionar com a corrupção necessariamente. Necessariamente. Entendeu? E vão ter que ser muito firmes ali, porque não é brincadeira. As somas, os convites são apetitosos, as possibilidades são inúmeras. Olha aí. Entendeu? Cai na tua mão 5 milhões de dólares. O convite é esse, Júlio. 5 milhõezinhos. Livre de impostos lá fora, tudo garantido, etc. E se não te pegarem? Bom, maravilha. E se te pegarem, um ano depois tu sai com uma tornozeleira eletrônica, faz um acordo de delação e vamos embora. Por que não? Eu estou dizendo, proponha para a bandidagem brasileira, senão seria um baita negócio fazer um sistema de delação, ficar 1 ou 2 anos na cadeia e sair com a soma que eles estão saindo. Quero dizer, baita negócio. Tem o pessoal aí da criminologia crítica que está me censurando por isso, estou pegando bibliografia a respeito para entender, porque eles são contra o sistema de prisão, etc. Quero entender melhor isso. Mas estou dizendo, está sendo um baita negócio, eles fazem o cálculo. Um capitalista faz o cálculo, vou ficar 2 anos na cadeia, não devolvi todo o dinheiro, obviamente, vou sair com 30 a 40 milhões, arrumei minha vida, cara. É muito melhor que a tua aposentadoria, Júlio? Muito melhor. Veja, o cara faz um cálculo, fico 2 anos na cadeia, o sujeito tem nível universitário, isso já muda a situação dele no sistema carcerário. Bom, fechou. Qual é o problema? Entendeu? Então, o tema da corrupção é esse aí. Por último, o Luciano me disse, bom, o que está acontecendo com a burguesia brasileira industrial aqui? Nós estamos discutindo isso com vários economistas, o Daniel, Maurício, várias pessoas. E a grande questão é o seguinte, essa burguesia vai perdendo posições industriais, como vocês viram ali, né? Ela vai... Então, o que ela está fazendo? Eu arrisco uma hipótese aqui, que é uma hipótese de pesquisa nossa de trabalho. Ela está virando uma burguesia compradora, uma burguesia que compra lá fora para vender aqui dentro. Ela sai de uma posição de uma burguesia industrial para ser uma burguesia quase comercial, deixa esse cara fazer isso. Entendeu? Isso é uma regressão tremenda. Agora, isso coloca um problema, Luciano. Se a burguesia é isso, o futuro da nação não pode estar na mão dos industriais, nem dos comerciantes, nem dos latifundiários. O futuro da nação tem que estar na mão do povo. É aí que eu digo, nós temos que discutir a Revolução Brasileira. O que é a Revolução Brasileira? Uma aventura, vamos vir aqui trazer arma. Não, não. A Revolução Brasileira é pensar um processo de transformação da sociedade brasileira amparado nas classes que perdem. Todos nós, os trabalhadores, o conjunto, pequenos e médios comerciantes, gente que está aí, tudo isso. A grande maioria, 90%, está fora da festa. Está fora da festa. Claro, numa cidade como a nossa, o sujeito pensa que estando na classe média, tendo seu carrinho, pá, vai para a praia, que ele está navegando, entendeu? Ele não conhece o Brasil. O Brasil é esse território da desigualdade, da violência suprema, atravessado pela concentração da renda, pelo racismo e pela desigualdade regional. É muito forte e não vai ceder. Então, eu tampouco considero, Luciano, que é bom para a gente equiparar o Brasil ao caso da Espanha e da Grécia. Nós estamos vivendo no continente latino-americano e é muito bom que o brasileiro olhe para o Paraguai, para a Argentina, para o México, porque é aqui que está o nosso espelho. Agora, as lições da Espanha e da Grécia mostram algumas coisas. A Grécia é um país da periferia da Europa, sem importância na Europa. E a Espanha, a despeito de toda a modernização da época de Felipe González, que foi uma brutal modernização da Espanha, ela agora está cada vez mais numa condição mais periférica, porque a Alemanha virou um motor industrial exportador, tem superávites comerciais gigantescos e tem superávit em cima de todos aqueles países europeus. Está fazendo aquilo que a Inglaterra fez no século XIX, que era um motor industrial com uma periferia agrícola. É isso que está fazendo de maneira geral, o projeto com algumas mudanças. Então, agora, a lição grega foi muito clara.
E o Farrucanes, o ministro da Economia que acabou saindo, ele disse muito claramente que o que foi importante na Grécia? O que tem de importante na Grécia? É o seguinte, eu acho o sistema político brasileiro um horror, tem que acabar. É o que eu chamo de sistema petucano. Nós estamos vivendo um sistema petucano. Esse sistema não representa mais ninguém. E tem que afundar. Mas um naufrágio do tipo Titanic, que vem abaixo, impiedosamente. Se nada temos, do nada temos que partir, diz o poeta. E é aqui que nós vamos. Tem que afundar isso. Todas as ilusões têm que cair. E eu estou gostando muito da situação agora, atual. Acho uma disso para o Luiz Fernando. E esse tipo de atividade aqui só é possível com a situação que nós chegamos. Naquela pasmaceira anterior não era possível. Claro, teve a sensibilidade do Fernando de dizer, pô, isso aqui tem várias coisas que aqui estão naufragando e precisa se antecipar, etc. e tal. Mas eu tenho corrido o Brasil inteiro em discussões com os sindicatos, e vários deles que não me convidavam há 10 anos. Não só me convidavam, como me proibiam. Entendeu? Tinha um veto, esse rapaz não. Bom, mas eu quero dizer que é melhor agora, porque nós não estamos disputando nada, não estamos disputando vaga para deputado, eleição no sindicato, delegado. É uma reflexão honesta que a gente tem que entender o que está acontecendo, porque nós estamos no mesmo barco. Eu acho que essa é a conquista atual. Nós estamos no mesmo barco. Esse sistema tem caído. Agora, o que aconteceu lá na Grécia? Aconteceu uma coisa fundamental, que tem na Venezuela, que é o seguinte, as grandes questões, consulte o povo. Então, o que foi? O governo quer fazer um acordo, chama o povo e diz assim, faça um acordo com a Troika, Luciano. Não. Nos termos da Troika, não. O governo foi lá e fez, quebrou a cara, deixou passar a oportunidade. Mas o que todo mundo disse? Olha aqui, o establishment, Fundo Monetário, a Troika, o Banco Mundial, todos disseram, escuta, não pode consultar o povo. Então, sabe para que vocês são chamados? Nós somos chamados para votar para deputado e senador a cada 4 anos. É ou não uma miséria? Eu não quero mais saber disso. Imagine para senador, é a cada 8 anos. A cada 8 anos tu vota para senador, tu vai se encontrar com ele 8 anos. Tu, por exemplo, já vai ser avô em 8 anos, vai ser outro mundo. Em 8 anos nós vamos chegar em mais, os gringos vão chegar em mais 4 planetas, vão descobrir mais 25 estrelas. E outra história. E nós vamos votar em 8 anos. O sujeito vai ficar 8 anos mandando bala em nosso nome. Isso tem que liquidar. Esse sistema político não representa mais nada, exceto eles. Então eu quero que desabe. Mas quero mesmo, não é uma quedinha qualquer, quero que desabe. Esse parlamento, para mim, não serve para nada. Eu não acredito em nenhum tribunal no Brasil. Escuta, olha as denúncias sobre o Tribunal de Contas da União. O sujeito que fez o voto de desgovernança fiscal para impugnar a presidente Dilma, as acusações sobre ele na Operação Zelote são gigantescas. Tu acha que eu acredito nos demais? Não acredito em nenhum juiz no Brasil. Nenhum. Nenhum tribunal. Nenhum. E eu sei que se tiver um tribunal, eu vou me dar mal. É óbvio. Mas isso significa que todas as estruturas do Estado já não representam esse sistema, caducou. E lá na Grécia eles disseram muito claramente, não pode perguntar ao povo, porque se perguntar ao povo, o povo vai dizer para não fazer o acordo, não pagar a dívida, então não pergunta. Aí sabe o que você faz? Escolhe. Vota em Nildo, ou Luiz Fernando, ou Paulinho Bornhausen, ou Jorge Bornhausen, ou sei lá o quê. Esses caras estão todos aí. Entendeu? Vota num petista, vota num tucano, vota num PDT, PSB, vota em qualquer um desses aí. O sistema já não é mais capaz de representar. Então, e as questões essenciais não perguntem ao povo. Por exemplo, dívida. Por exemplo, por que não organizar um plebiscito? Vai ter ou não o ajuste fiscal? Pergunta ao povo. Vai mudar tudo, vai mudar a previdência social, vai mudar direito de greve, vai mudar tanta coisa que tu diz, opa, não é um problema se a matéria é constitucional ou não. É um problema que vai mudar o rumo da nação. Acabamos de eleger a presidente, vamos consultar a população. Ela quer ou não ajuste fiscal. O que vocês acham que ganharia?
Um rotundo não ao ajuste fiscal, mas rotundo. Então, não se questiona, manda para o Congresso. Tem lá 38 deputados acusados pelo procurador-geral, o Janot. Como é que eu vou confiar nesse parlamento? Não é só no Cunha e no Renan, e nenhum deles, nem nos bons que estão lá. E também tem lá uma minoria que é honesta e tal. E finalmente, Paula, não pagar é uma alternativa, não pagar é a única alternativa. Talvez 3 observações sobre isso. As pessoas dizem o seguinte: na crença popular, olha, eu acompanho esse tema da dívida desde os anos 80. Na crença popular é o seguinte: quando a gente começou a discutir moratória, as pessoas diziam assim, mas escuta, Luiz Fernando, se a gente vai lá e empresta uma xícara de açúcar no vizinho, a gente não tem que pagar? Aí, a gente começou a aprender isso. Claro que tem que pagar. Nesse caso, tem que pagar. Porque tu foi no vizinho, tu pegou a xícara de açúcar, comeu o açúcar, agora tem que ir lá e pagar. O tema da dívida é que alguém contratou, tu não comeu nada. Ao contrário. Quando saiu o tema do jubileu, olha só, hein, o jubileu 2000 era o tema da dívida. O jubileu 2000 é de uma tradição judaico-cristã, né? E eu sempre discuto com meus alunos, aqueles que são católicos, o que eu aprendi quando eu era católico, e tinha o Pai Nosso, a oração que o Pai nos ensinou. Depois eu abandonei tudo isso, né? Evoluí na vida e fui para outra situação. E diz lá, o pão nosso nos dai hoje, perdoais os nossos pecados, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Era daquela tradução judaica, é o seguinte: a cada 50 anos se zeram as dívidas, se devolvem as terras, porque uma geração não pode ficar pagando pela outra. Percebe? Isso é a história do jubileu. A cristãozada, que é toda cristã, se confessa, toma hóstia, nem entende o Pai Nosso. Se entendesse, ia dizer, claro, se pagar a dívida, não come o pão nosso nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas. Se não perdoar a dívida, não tem o pão nosso de cada dia. É simples. Paga a dívida, não tem pão. Para ter pão, tem que ter o perdão da dívida. Entendeu? Esse é o ponto. Então, a dívida é esse sistema, para usar uma expressão teológica, demoníaco. É coisa do demônio. Estou me sentindo aqui um pastor da Igreja Universal. Isso aqui parece, hein? Isso aqui parece. Assim está bonito, tudo arrumado, coisa funciona. Então, veja, a dívida, Paulo, é o seguinte, não tem outra, porque eu expliquei aqui, é o problema do uso da linguagem. Eu digo para todo mundo, tem que ler o George Orwell, não só o 1984 e a Revolução dos Bichos. Lê o resto, porque ele trabalha a linguagem. Então, veja, temos que pagar a dívida. E quando tu vê a dívida funcionando, tu não paga, tu multiplica, então tu não paga. Então, para de usar que temos que pagar a dívida. Nós temos que parar de multiplicar a dívida. A primeira coisa, tem que mudar a linguagem, porque a gente diz, né? Não, a dívida tem que ser paga. Não, quando a pessoa diz isso, ela está pensando que paga e estanca. Mas no nosso caso é paga e multiplica. Então, tu está multiplicando a dívida, não está pagando. Tem que explicar para a pessoa isso. O uso da linguagem é fundamental, é decisivo. Então, não existe alternativa, e aqui entra a questão fundamental. É matéria constitucional, a Constituição de 88 previu uma auditoria da dívida. Nenhum governo tocou nisso, nem o governo do Sarney, nem o governo do Itamar, nem o governo do Collor, nem o governo do Lula, nem o governo do Fernando Henrique, nem o governo da presidente Dilma. Nenhum disse, é matéria constitucional de 88, vamos fazer auditoria da dívida. Nenhum. Olha que coisa, que continuidade. Esse é um assunto proibido. Com um governo que estiver comprometido com o povo, a primeira coisa que ele tem que fazer é dizer assim,
vamos fazer auditoria da dívida. Lá no Equador ocorreu, termino com esse exemplo, lá no Equador, o presidente Rafael Correa fez, a Maria Lúcia Fatorelli participou, Alejandro Olmos participou, o Eric Toussaint participou, o Rodrigo Ávila participou, um monte de gente participou, e a dívida era 10 bi. A dívida ficou em 3 bi. E minha estimada advogada, nenhum banqueiro recorreu à corte para reivindicar perdas. Nenhum. Sabe por quê? Porque eles iriam todos para a cadeia. Porque a quantidade de ilegalidades cometidas na contratação da dívida foi o que inibiu. Não foi o desprezo pela ganância, pelo lucro, porque essa eles nunca perderam. Mas eles sabiam que, se litigassem contra o Estado ia apresentar não só a conta, ia dizer, por favor, passe para a jaulinha que está ali. Então, ninguém reivindicou. Não caiu o mundo, o sol continuou nascendo aqui em Floripa, nós continuamos fazendo fronteira com o Rio Grande do Sul, minha terra, Joaçaba, está lá imutável, não aconteceu nada, o mundo não caiu, o planeta não desabou, está tudo normal. Mas quando fala, não mexa na dívida porque vem aí uma Standard Poor's, vai dizer que caiu no rating, isso é pura ideologia. Claro, aí o que acontece? Se, com certo, eu estou falando, 10 bi pode parecer pouco, mas na época para o Equador é muito e para a economia equatoriana é bastante. Imagine se o Estado vê reduzido uma dívida de 10 para 3, é 1/3. A capacidade de investimento do Estado, imagine no Brasil, o exemplo que o Luiz Fernando está mencionando aqui. Sim, olha aí, ó. Imagine tirar isso aqui, vamos tirar, não, vamos deixar um pouquinho para ele, vamos tirar isso aqui, tudo isso aqui tira, né? Deixa só esse fiozinho para eles. Não tira nada, tira tudo, olha aqui, não é uma loucura essa pizza aqui? Isso é uma loucura. Isso aqui, sabe o que parece? Um país em guerra. Os países em guerra, eu lembro da Nicarágua nos anos 80, fazendo uma revolução, os Estados Unidos movem contra eles uma guerra, e eles tinham que destinar 60%, 70% do orçamento na defesa do país, para manter o país com as suas conquistas. Ainda é terrível, porque o nível de vida baixa, não tem saúde, não tem escola, não tem nada, mas está defendendo o país. Nós temos uma guerra aqui sem ganho nenhum. O ganho dos banqueiros, dos rentistas, não tem mais sentido. Vamos ver se tem mais alguém para a gente caminhar para o final. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Dérmio. Boa noite, estou diretor para assuntos de aposentadorias e pensões do Sintrafesc, e o debate está muito bom, mas sobre os juros, custo entender, realmente deve ser muito complicado, né? Eu creio que, imaginando uma família, quando vai comprar um imóvel, ele faz uma dívida, e aí, num empréstimo, já não poderia comprometer mais de 30% do ganho dele, porque tem um limite. Mas essa família vai fazendo mais dívida, quer comprar mais imóveis, quer se expandir, quer se desenvolver. Há teorias de que é possível ir ganhando e se ir desenvolvendo. Imagino que o Brasil, as autoridades econômicas, também tenham pensado nisso. Vamos investir, vamos fazer dívida, vamos para frente. E aí, a dívida vai aumentando. Eu gostaria, já tenho lido, talvez nem tanto, mas li bastante, sobre de como é composta essa dívida. E a gente sabe que ela é histórica, desde as capitanias hereditárias, parece que já tem dívida aí acumulada, mas deveria ter divisões, deveria ter classificações dessa dívida para que os economistas e quem lida com ela, e o povo imagina que tem quem lide com ela, quem sabe administrar essa dívida, saiba as caixinhas dessa dívida, e como fazer para amortizar essa dívida. E se é necessário investir mais na ponte de Laguna,
no futebol, aí nos estádios, nos investimentos daqui, da educação e dali, e vamos fazer dívida, que o povo precisa, que é uma roda viva, que as ruas estão cheias, que os supermercados devem estar cheios, e que tem que ter alguém responsável tocando essa roda, e essa dívida tem que continuar. Então, há toda uma complexidade que eu vejo sempre em debate, a turma explica e fala, mas eu sinto que ninguém sai completamente esclarecido desse tal dessa dívida, certo? Essa é uma coisa. A outra é que no governo, eu percebi que no governo, principalmente Dilma, o governo começou a interferir muito nas empresas de economia mista. E essa interferência gerou uma insatisfação naqueles que, infelizmente, dependemos, que são os investidores estrangeiros. A Bolsa de Valores de São Paulo, pelo menos, não sei as outras, estava com mais de 70 mil pontos. Na primeira interferência do governo nas elétricas, antecipando as concessões, já derrubou em quase 50% das ações, por exemplo, da Eletrobras. E outros aí foram a reboque, Banco do Brasil, etc. e tal. E hoje, nós estamos aí com uma falta de credibilidade que chega aí a 40 e poucos pontos. De 71 caiu para 46, por aí, 46 mil pontos. Então, é uma insegurança, uma fuga de investidores deste país. Investidores que, no meu entender, não entendo muito de economia, seriam muito necessários para tocar os projetos que o governo coloca aí, que tem que tocar, e projeto daqui, projeto daí. Quando você tem um projeto, por bonito que seja, tem que ter dinheiro. Sem dinheiro, ninguém faz nada. E isso, essas crises, essa coisa que levou aí o governo, os economistas, os investidores fugindo. E o governo continuando com aquela política social, porque tinha que ganhar as eleições também, né? É Minha Casa Minha Vida, luz para todos, é a educação daqui, educação dali, e incentivo daqui, incentivo dali, DRU e desoneração da folha, e dá-lhe dinheiro para todo mundo aí. E já, inclusive, se tocaram e reconheceram que deveriam fazer esse ajuste antes. Né? Desculpe me alongar aqui, mas já estou encerrando. Enfim, os investidores saindo e o governo pau e pau nos gastos. E isso, infelizmente, veio recair aqui conosco, os servidores públicos, diminuindo a qualidade dos serviços públicos prestados. Nós, agora, nessa campanha salarial, onde se reivindicava 27,3% de correção monetária, conseguimos apenas 5,5% em agosto do ano que vem, um reajuste, e mais 5% em janeiro de 2017. Além de uma certa paridade, que ainda tenho um pouco de dúvida sobre essa paridade, se viesse que seria algo de justo. Uma justiça que vem atrasada e que não contempla todos ainda. Obrigado. Se puder me esclarecer alguma coisa sobre isso, fico agradecido. Bom, eu vou passar para o Nildo, então. O Luciano já está fazendo sinal lá atrás de que a funcionária precisa sair, né? E a gente também tem que respeitar os direitos trabalhistas, não é isso? Então, vou passar para o Nildo, em seguida a gente já encerra, né? Na terça-feira que vem nós vamos voltar com mais um tema que está no roteiro de vocês, né? E contamos com a presença de todos vocês aqui novamente. Vamos tentar começar daí 6h30, para ver se a gente tem mesmo tempo legal até 9, 9h30, tá bom? Nildo, então, já para o encerramento também. Como é teu nome? Vérmio. Olha só. 3 reparos e uma consideração. No caso da dívida interna, eu mostrei aqui que ela era bem pequenininha e que uma decisão do governo, através do Banco Central, decidiu criar a dívida. Era 64 bi, elevaram a taxa de juros, indexaram nessa taxa de juros, tornaram o negócio atrativo e a dívida foi multiplicando. A dívida não veio, nesse caso, das capitanias hereditárias. Então, vejam, foi uma decisão do governo criar a dívida e fazer da dívida um esquema extraordinário. O principal
esquema de acumulação na República Rentista. Então, descartemos aí aquela hipótese que é muito comum, que foi muito adequado que você tenha levantado aqui, aquela ideia de que muitas vezes a dívida é fruto da irresponsabilidade que a gente pode ver numa família, quando se endivida mais do que pode, e que pode ocorrer nos estados. Rigorosamente não é o caso brasileiro. A dívida era minúscula, quase inexistente, e passou por decisão consciente dos banqueiros e da elevação da taxa de juros a fazer dela o principal negócio da República desde 94 até os dias atuais. Então, não se enquadraria naquele caso de uma certa sabedoria popular de não dar o passo maior do que a perna. Não se aplica. Segundo, tampouco é produto da irresponsabilidade dos banqueiros que emprestaram para quem não podia pagar, porque precisamente a atividade dos banqueiros é emprestar para os que não podem pagar. Fazer de tal forma que a dívida se torne o principal instrumento de acumulação de riqueza e que coloque aquele que cai na armadilha da dívida trabalhando exclusivamente para eles. Não é uma irresponsabilidade, é precisamente como funciona o bicho. E terceiro, os que administram a dívida, tu usou um exemplo muito plástico, olha, tem que cuidar, quando tu falava eu fiquei pensando, olha, ele está cuidando da própria dívida, cuidado aqui, diminui ali, faz aqui, não é? Eu senti assim. Eu digo, no caso da dívida não é o seguinte, é toca a manivela. Toca a manivela. Os que estão administrando a dívida estão dizendo, vamos multiplicá-la. Quanto maior for a engenharia financeira e as inovações financeiras, mais crescem. Então, esses são os esclarecimentos. O tema do investimento estrangeiro direto, aí eu estou radicalmente contrário à tua posição. Por quê? Daniel, se tu encontrar ali, né? O capital externo não entra, sai. Esse é o problema. O capital externo, olha só, déficit estrutural na conta de despesas e balanço de pagamentos. Olha isso aqui. Remessas de lucros e dividendos, todo ano. Isso aqui é remessas para fora. Olha aqui, ó. Vai crescendo. Olha aqui, ó. 2008. Olha aqui, ó. Isso aqui é dinheiro que sai. Isso é dinheiro de multinacionais, remessa de lucro e dividendo, e dividendo do investimento estrangeiro direto. De tal maneira que todo ano sai uma quantia imensa de recursos aqui, e eles dizem, nós precisamos do investimento estrangeiro direto. Não precisamos. Nós temos uma gigantesca poupança. Imagine o que é o BNDES, que estava emprestando quanto? 60 bi por ano, né? 54, 55 bilhões por ano. Um país não se faz com capital externo, um país se faz com capital próprio. Porque o capital externo é ultra nocivo. Ele é nocivo porque ele corrompe, ele é nocivo porque ele estrangeiriza e ele é nocivo porque ele coloca para fora. Não entra, sai. E essa é a grande questão. Quando se fala em capital externo, parece que nós estamos recebendo esse capital. Não estamos. Como uma grande parte da dívida nem chega, vem um empréstimo, uma grande parte do empréstimo já fica lá fora no banco para pagar as obrigações, as comissões, os contratistas, uma parte do principal, uma parte por juro. O dinheiro não entra, é contabilizado como tal e fica lá fora. Então, essa é a questão. E, por último, o tema da interferência do governo. O governo, quando intervém, ele intervém precisamente para desvalorizar os ativos estatais. E aí cai, certo? Tu mesmo disse, olha, caiu nas ações. Torna mais barato para o capital estrangeiro. E é por isso que eles derrubam. Não ocorre porque o governo foi burro, não ocorre porque o governo foi irresponsável. Os governos atuam, vejam como é que os governos fizeram no sistema de privatizações. O que eles faziam? Afogavam as estatais ao máximo possível, faziam uma política de tarifa de tal forma que a empresa ia aos trancos e barrancos, desvalorizava tudo, vendia um preço módico para o capital estrangeiro. Concluo com isso, é rigorosamente pensado. Não se trata de insegurança, não se trata de irresponsabilidade do governo,
é o governo atuando exatamente para desvalorizar seus ativos e entregar mais baratos para o capital externo. Mas isso é uma... A gente retoma, e eu estou de acordo contigo. A gente tem que voltar 80 vezes. Sabe por quê, gente? Tem horas que a gente vai investigando e chegando a algumas conclusões que a primeira coisa que parece, sabe o quê? A gente diz assim, não pode ser assim. Mas é.